Olá, trago hoje na saleta de leitura um livro que talvez eu não tivesse lido se ele não estivesse nas leituras de um grupo de leitura do qual eu participo. Foi a leitura do mês de janeiro e é o livro O Perigo de Estar Lúcida, da autoria de Rosa Monteiro, editora Todavia. Nesse livro, a autora estabelece laços entre psicologia, criatividade e solidão. Ela parte de experiências pessoais e agrega a elas leituras de psicologia, neurociência e memórias de escritores e artistas e estabelece então ligações entre criatividade e instabilidade emocional. Eu gostei muito do livro, demais, eu anotei muitas coisas. É um livro que alia ficção e ensaio, e como tal é um livro para ser lido devagar, anotado, pensado e até discutido, como nós fizemos. E como todo livro de ensaio, ele não precisa ter o nosso aval para todas as ideias apresentadas, mas ele precisa ter a nossa reflexão sobre elas. Qual não foi a minha surpresa no dia do debate, quando eu percebi que eu havia sido uma das poucas pessoas que havia gostado do livro. A maioria tinha achado enfadonho ou tinha encontrado alguns problemas por elas considerados graves. O primeiro era que, na opinião dessas pessoas, a autora tinha jogado assim uma série de informações ditas científicas, não havia embasado essas informações e muito menos as aprofundado. Pensamento do qual eu discordo, uma vez que ao final do livro nós encontramos a relação de todas as leituras que ela fez. E aprofundar as informações caberia num livro que fosse especificamente de psicologia, ou de psiquiatria, ou de psicanálise, mas aqui ela queria essas informações justamente para estabelecer as ligações que ela estabeleceu. A outra, digamos assim, justificativa para não terem gostado do livro é que acharam forçado demais dizer que a criatividade estava ligada a instabilidades emocionais. Evidentemente, não é condição sine qua non para criar ser uma pessoa com instabilidade emocional ou com patologias. No entanto, esse estudo dela traz uma série de escritores que ela apresenta com suas instabilidades, suas patologias, seus suicídios, seus sofrimentos, e estabelece a ligação com a criatividade, e que nós sabemos, enquanto leitores, que foram escritores fantásticos. Então, ela começa por Proust, que ela diz o seguinte sobre ele. Deixe-me achar aqui. Proust. Proust era nervosíssimo, ou como diríamos hoje, totalmente neurótico. As primeiras páginas da sua maravilhosa obra Em Busca do Tempo Perdido narram justamente uma crise de ansiedade do Marcel, criança. Poderíamos dizer que a partir dali as coisas foram piorando, porque ele passou os 15 últimos anos de sua vida recluso em casa, num quarto, com as paredes forradas de cortiça para não ouvir barulho, dormindo de dia e escrevendo de noite e vivendo quase que exclusivamente de xícaras de café. Sobre o café, ela diz assim: curiosamente, é uma droga que teve seu momento entre os criadores. Voltaire tomava 50 xícaras por dia, Balzac, 40, e Flaubert intercalava dezenas delas com copos de água gelada. Daí ela passa para drogas mais pesadas. Nietzsche era viciado em cloral, um sedativo à base de clorofórmio. Freud e Robert Louis Stevenson em cocaína. Valle Inclán
pegou pesado no haxixe, como fizera antes, na década de 1840, Baudelaire, que o usava no Clube des Achinchins, junto com Balzac, o pintor Delacroix, Théophile Gautier e Gérard de Nerval. Jean Cocteau dizia que o ópio de todas as drogas é a droga e que permite a quem o usa dar forma ao disforme. E aí a autora se pergunta, e não é isso que todos nós artistas perseguimos? E continua. Entre os que usavam ópio estavam Shelley, Wordsworth, Byron, Keats, Flaubert, Rimbaud. E ela nos diz, muito interessantemente, que o Hemingway e o Fitzgerald só escreviam se estivessem completamente bêbados. Depois ela sai da bebida e passa para patologias e cita um escritor que teria falado sobre Dostoiévski e teria dito que, teria feito a seguinte pergunta: Dostoiévski teria sido o grande escritor que foi, sem sofrer da terrível epilepsia que tinha? E continua falando sobre ele, dizendo: Dostoiévski passou a vida se autoanalisando e estudando sua doença, tanto é que muitas das suas personagens são epiléticas, o que lhe deu esse conhecimento tão profundo dos meandros e das sombras do ser humano. Sim, com certeza, sem sua patologia, Dostoiévski não teria sido tão Dostoiévski. E um pouquinho antes ela se pergunta, ela traz uma autora que fala sobre uma pessoa que diz o seguinte, trabalhar vai te salvar, não essas pílulas nojentas e pensar que você está louca. E mais adiante disse, preferia morrer a deixar de ser artista, a deixar de criar, escrever e pintar. Sim, receio que uma cura drástica silencie o Criador. E ela termina, então, essa pessoa que ela está citando, o livro dela com uma pergunta muito inquietante, que é a seguinte: o que teria acontecido se muitos daqueles gênios tivessem se tratado com nossos métodos terapêuticos atuais? Nunca saberemos se todas as obras, fruto do seu estado mental, teriam sido realizadas. E aí, diz ela, a autora, então nós também poderíamos nos perguntar, será que Van Gogh teria escolhido ser menos genial e não sofrer tanto? Em relação ao Dostoiévski, a pergunta nós também podemos fazer sobre Machado de Assis. Será que Machado teria sido tão Machado sem a sua epilepsia? Então aqui nós não estamos falando especificamente apenas de loucura e de instabilidades mentais, mas nós estamos falando de sofrimentos. E é quando essa pessoa diz que, essa colega de discussão diz que as pessoas que estão sofrendo, elas preferem ir a um profissional que as ajude a se encontrar com elas mesmas, a parar de sofrer, a ficarem lúcidas, e que, portanto, ela não compreende porque estar lúcido é um perigo, né? As informações aqui do livro mostram que essas pessoas que sofrem assim, a cura, entre aspas, delas é a sua expressão criativa. E que elas temem, ou a autora teme, que se elas não tivessem essas dores e esses vícios, talvez elas não tivessem sido tão geniais. Volto a dizer, não é condição sine qua non sofrer e ser drogadito para criar. Mas os relatos aqui chegam, inclusive, até Sylvia Plath e Virginia Woolf, que se mataram devido às suas grandes dores. Tirando fora as dores, nós temos coisas muito interessantes aqui.
Acho que a maioria dos romancistas, às vezes, tem a consciência de conter multidões, não aderem ao senso comum sobre o que é o eu. O mais maravilhoso é sentir-se dentro de indivíduos diferentes de você. Isso quando a criação é de uma narrativa e você cria as personagens. A ficção é uma viagem ao outro, e esse trajeto é o mais fascinante que uma pessoa pode fazer. Depois ela diz assim... vamos achar aqui... Os romances são sonhos que se sonham de olhos abertos. Eles nascem do mesmo lugar do inconsciente onde nascem os sonhos, de modo que esses detalhes repetidos são como elementos oníricos recorrentes. Depois ela fala sobre uma autora, Siri Ustvet, que no livro A Mulher Trêmula diz assim: há em mim uma mulher que escreve e outra que observa. Desculpem, há em mim uma mulher atormentada e outra que observa. E a que observa é a que escreve. Depois, sobre estar louco, né, ela diz alguma coisa que eu acho que eu já falei aqui, mas agora vou ler a frase dela. Estar louco, já falei isso antes, é sobretudo estar só. É uma ruptura da narrativa comum, um afastamento da convenção social. Depois ela vai dizer... Já passei aqui pelo Proust. Ela vai dizer uma coisa muito legal. Enfim, minha cabeça vai tramando histórias como essa o dia todo. Ela está subindo os degraus e está pensando numa história. E a imensa maioria dessas fantasias não serve para nada, quero dizer, elas nunca vão desembocar num conto ou romance, elas simplesmente atravessam a escuridão do crânio, feito cometas errantes, e desaparecem para todo o sempre. Depois ela vai dizer, também estou procurando aqui uma coisa muito importante, ela vai dizer o seguinte, que uma vida só não basta para um escritor, que o escritor precisa de mais. Por isso, ele precisa criar. E aí, ela vai falar sobre a insegurança, né? Quando a pessoa escreve, que ela nunca sabe se está bom ou não está bom. E ela diz assim: já falamos como a criatividade salva da angústia, da dissociação, da amargura, mas o papel da obra vai muito além. Defendo que a escrita nos permite viver, quer dizer, ela é o veículo pelo meio do qual nos relacionamos com o mundo e com as coisas. Fernando Pessoa dizia isso de um jeito formidável. E aí ela cita Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E lá, mais para o final, ela vai dizer assim, vai ler um capítulo, um trechinho de um livro chamado Mon Suicide, Meu Suicídio. Preciso viver inebriado. É necessário que na minha vida haja frequentes momentos deslumbrantes. A poesia e a música podem proporcioná-los para mim. Também me exalto quando penso no trabalho que vou empreender. Encararíamos a tarefa se não nos sentíssemos, antes de tudo, emocionados pela beleza que vamos criar?
Preciso sentir no futuro imediato momentos de exaltação e alegria. E aí ela diz assim: precisamos fomentar em nós certo nível de euforia, porque a vida não nos é suficiente. Segundo Pessoa, a literatura é a prova de que a vida não basta. Tem muito mais que eu poderia ler, mas o vídeo já está muito longo, então eu quero encerrar aqui com uma leitura de uma observação que ela fez sobre Dom Quixote, que eu achei muito legal. Agora essa eu esqueci de marcar e tenho que procurar aqui o Dom Quixote. Deixe-me achar. Na verdade, quando ela fala no Dom Quixote, ela quer falar no sonho que acalentou a vida desse homem, desse Dom Quixote, que precisou inventar alguma coisa. Era isso que acontecia com Dom Quixote, que é, entre outras coisas, uma alegoria da criação artística. Dom Quixote não suporta a palidez e o vazio da existência. Por isso a inventa. Faz mais que escrever um romance. Constrói um livro de cavalarias com a sua própria vida. Arte de transcendência, de amor ao sublime e ao absoluto. E também ama a imaginária Dulcineia, é claro. Já dissemos que a paixão constitui, ao lado da criatividade e da loucura, uma tríade fantasmagórica. Por isso, quando se apaga a luz que iluminava os olhos de Dom Quixote e que lhe impedia de notar o descolorido da realidade, ele não quer ou não pode continuar vivendo. Ou exaltação ou morte. Eis um dilema ao qual alguns sucumbem. Somos viciados em intensidade para tentar não ver as órbitas vazias da caveira. Então, se você gosta de ler sobre literatura, ou se você é uma pessoa que escreve, que quer criar, achei interessantíssimo esse livro. Recomendo, pois, O Perigo de Estar Lúcida, da autoria de Rosa Monteiro, editora Todavia.